Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mercado de Capitais. E hoje trazemos um tema que, diga-se de passagem, extremamente importante para a democratização e dinamização do mercado de capitais no país. Estamos a falar dos esforços que a Bolsa de Valores de Moçambique tem feito para poder ampliar a margem de acesso das pequenas e médias empresas ao mercado de capitais. O tema que trazemos para hoje é sobre o terceiro mercado. Em que medida a criação do terceiro mercado contribuiu ou tem estado a contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais? Aliás, para enquadrar melhor o que significa esse do terceiro mercado, certamente deve já estar a perguntar, se existe terceiro mercado, então existe primeiro mercado e existe também segundo mercado. Sim, é verdade. Se temos terceiro mercado, é que temos outros dois mercados. Mas deixa só contextualizar em que âmbito surge o terceiro mercado. Primeiro, é sabido que o mercado de capitais está sujeito ao cumprimento de requisitos legais e financeiros, entre os quais, por exemplo, a constituição de uma empresa como sociedade anônima. Só o fato de termos este tipo societário, muitas empresas acabam sendo excluídas de entrar diretamente no mercado de cotações oficiais. Significa, muitos tipos societários, muitas empresas estão constituídas sob forma de empresas por cotas, ou simplesmente sociedades por cotas. Outras até são individuais, outras são sociedades unipessoais, o que não abre espaço para que a empresa, de facto, abra o seu capital e faça parte do mercado de capitais. O outro elemento é contabilidade organizada, que passa pela auditoria externa. Afinal de contas, o mercado de capitais tem que transmitir confiabilidade aos intervenientes, aos investidores. A publicação de informações financeiras, a contabilidade organizada, a auditoria externa, a opinião favorável em relação às contas externas, aliás, em relação às contas da empresa, por um auditor externo, são elementos que fazem total diferença. Por outro lado, temos capital inicial, temos o capital social, temos, na verdade, um conjunto de requisitos mínimos que eram considerados e continuam sendo considerados barreiras para a entrada das pequenas e médias empresas. Então, face a esses requisitos, foi criado em 2019 aquilo que nós chamamos de terceiro mercado, como um mecanismo, na verdade, para a preparação das micro, pequenas e médias empresas para que possam aceder ao mercado de capitais. Significa que, de facto, com a criação do terceiro mercado, torna-se, de facto, aliás, aumenta-se, amplia-se o âmbito da participação ou do incentivo à entrada das pequenas e médias empresas no mercado de capitais, a beneficiar dos instrumentos que fazem parte do mercado de capitais. E é um mecanismo que foi criado recentemente. Mas, para o programa de hoje, queremos avaliar se o terceiro mercado, queremos avaliar, queremos analisar, queremos, na verdade, ver a trajetória que o mercado de capitais tem assumido nos últimos tempos, desde a criação do terceiro mercado. E para falar deste assunto extremamente relevante, temos um convidado especial. Um convidado de peso, um economista com uma intervenção ativa na sociedade, tanto sobre pequenas e médias empresas, sobre o setor privado, sobre as dinâmicas dos indicadores econômicos. Estou a falar nada mais, nada menos do que o nosso convidado para esta semana, o Dr. Firmino Chirimi. Ele que é um economista, um pesquisador associado à Economics Research Institute de South Africa. Também tem colaborado com a Economics Laboratory, que é um Ecolab, um laboratório de economia, que dá formações na área da análise de dados. E também é um comentador e um analista frequente que aparece, de facto, a analisar as dinâmicas econômicas. Por isso, para o dia de hoje,
estamos bem servidos. Obrigado, Firmino, por aceitar o convite para fazer parte ou para participar desta edição do programa Mercado de Capitais. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Saudações a si, colegas, saudações a todos que acompanham, telespectadores, internautas das diferentes plataformas. É uma honra também cá estar nesse programa e muito obrigado pelo convite e vamos à análise desse tema bastante importante. Exato. Passados alguns anos, desde 2019, depois da criação do terceiro mercado, primeiro nos explica o que é isso de terceiro mercado e por que é terceiro, não é segundo e não é primeiro mercado. Talvez o telespectador está preocupado em ter uma contextualização mais técnica sobre esta hierarquia dos mercados, mas também se fala de mercado primário, mercado secundário, afinal, ou existe mercado terciário? Peço, por favor, para dar uma delimitação semântica quando se fala de terceiro mercado como um mecanismo, por exemplo, para que as pequenas e médias empresas possam aceder aos serviços da Bolsa de Valores de Moçambique ou para aceder ao mercado de capitais. Bom, muito obrigado mais uma vez. Bom, a contextualização já foi muito bem feita, em parte, pelo Dr. Egas. O que eu vou acrescentar ou vou tentar esmiuçar é trazer alguns pontos, digamos, essenciais ou que possam clarificar melhor. Quando falamos do terceiro mercado, primeiro, segundo mercado, como já havia mencionado na intervenção, é que numa primeira fase somente acediam a bolsas de valores, a ações, compra de ações e transações de títulos na bolsa as empresas que estejam devidamente preparadas. Isto é, estamos a falar das sociedades anónimas, que têm contabilidade organizada, que têm, digamos, o compliance, a governação, o risco, todos esses elementos acautelados e que fizeram uma avaliação, uma auditoria forense que lhes permitissem se ingrar neste mercado. O que acontece? Para o problema ou a questão do nosso país é que o grosso tecido empresarial moçambicano é constituído por PMEs. E essas PMEs, infelizmente, não têm acesso ou não estão devidamente preparadas ainda para aceder ao mercado de ações, ao mercado bolsista. O que acontece? Criou-se esse terceiro mercado, porque mesmo no segundo mercado não reuniam os requisitos para poder aceder ao mercado bolsista. Criou-se o terceiro mercado como incubadora. Mas dizer isso de onde é que parte? Isso parte, temos um exemplo a nível regional, mas também temos a nível internacional, quer os Estados Unidos, quer a Europa, que criou esse segmento de mercado para poder incubar as pequenas e médias empresas e, infelizmente, teve sucesso. Quer dizer, a TXX da United Kingdom, a Nasdaq dos Estados Unidos da América, quer dizer, são esses mercados, são essas instituições que fizeram esse processo de incubação e tiveram sucesso. Então, o país não foi, ou a Bolsa de Valores não foi inventar o terceiro mercado assim ao acaso, não são questões técnicas que já vêm sido acauteladas. Por exemplo, a África do Sul tem sucesso, apesar dos últimos tempos, apenas só foi 1% das PMEs que conseguiram se ingrar e passaram para o mercado de ações, mas já vem há um bom tempo. Fizeram isso com a Johannesburg Stock Exchange, criaram um terceiro mercado para incubar as PMEs e tem tido resultados. Veja só, 84% do PIB sul-africano é constituído do mercado bolsista. Uau. Então, eles já têm, digamos, uma experiência e nós, acredito que olhamos para esse paradigma, fomos buscar, mas obviamente que ainda temos limitações, ainda temos desafios estruturais. Em que sentido? É que, como falou das PMEs moçambicanas, é o grosso tecido empresarial, mas é constituído por sociedades limitadas, por cotas, meramente unipessoal. Então, não estão assim, não tem um modelo muito aberto para atração ou para, digamos que, atrair acionistas. O que acontece? O terceiro mercado vai servir de incubadora. Incubadora, exato. Frase de incubadora. Incubadora é uma espécie de, quer dizer, uma criança que... Sim, que está ainda precisava de mais tempo para nascer, mas nasceu antes da... Nasceu prematuro, então está a ser ali a receber cuidados intensivos para que depois, digamos, atinja o tempo, né, e volte, digamos, ao convívio familiar, ao seio materno. Mas o que acontece é que tem, digamos assim, etapas, processos por se cumprir. Estamos a falar de poupança, exato, credibilidade, investimento, governança, compliance, risk e auditoria. Exato.
para esse processo todo, as PMEs ainda não têm, digamos que, a capacidade de fazer um investimento nessa magnitude. Estamos a falar de poupança, Exato. porque eles ainda carecem de investimento de déficit de tesouraria. Estamos a falar de investimento, estar aberto para investir dentro da sua empresa. Estamos a falar de auditoria, contabilidade, auditoria, compliance, que isto é já algo externo, tem que pagar por esse serviço. Então, principalmente para o mercado de ações, não pode ser uma empresa qualquer, ser uma empresa de auditoria, de compliance, muito bem acreditada para isso. Então, requer recursos. Esses recursos, essas PMEs não têm. Então, criou-se esse terceiro mercado para fazer um acompanhamento. Exato. Até atingir, depois de atingir esses requisitos mínimos basilares, fazer essa transição. O que acontece? Desde 2019 até cá, que foi criado, apenas tivemos uma única organização, que foi a Revimo. Ou seja, do ponto de vista de exemplo que se teve em termos... Aliás, do ponto de vista de exemplo prático, uma evidência prática da operação do terceiro mercado, temos uma empresa que conseguiu ser incubada e reunir requisitos, características, ou pelo menos preencher os requisitos necessários para passar para o mercado de cotações oficiais. Sim, tivemos uma, caso de sucesso, sim, mas apenas uma. Por quê? Porque essa questão de limitação. E outra questão também é muito importante levantar aqui, mas é necessário, a questão de literacia financeira. Exato. Isto é, o quão os donos das empresas, micro, pequenas empresas, estão abertas para, digamos que, atribuir ações. Exato. Isto é, a fraca literacia financeira não lhes permite, porque estão acostumados a investimento investimento, a injeção de capital, isto é, de médio e curto prazo. Isto é, vamos à banca, peço o capital, eu faço investimento e retribuo taxa de juros. Então, ainda não temos essa literacia financeira a nível de mercado bolsista, a nível do mercado de ações. E vamos olhar a nível do mundo. É um mercado que movimenta milhões e milhões de dólares, movimenta investimentos. E nós temos poucos fundos de investimentos, poucos bancos de investimento. Temos o Banco Nacional de Investimentos, agora depois teremos o Banco de Desenvolvimento. O Banco de Desenvolvimento, para a nossa realidade, ainda é muito prematuro ele estar lá no mercado de ações, mas temos o banco de investimento, mas exato, pouco investimento faz, não vou dizer que mas faz pouco investimento, principalmente nesse mercado de ações. Então, os fundos de investimentos que nós temos também são bastante reduzidos. Temos o fundo de pensões, aliás, até a empresa que teve sucesso, passou para o mercado, foi aprovado para o mercado acionista, tem lá o fundo, a Revimo tem lá um de acionista maioritário, que é o fundo de pensões, não só o fundo de pensões do INSS, também tem o fundo de pensões do Banco Central. Então, é para ver que essa empresa tinha, digamos que, um investimento, injetou-se lá capital e, obviamente, com esses investidores conseguiram cumprir com os requisitos. Aliás, eles até nem passaram pelo segundo mercado. Sim, não passaram pelo segundo mercado. Foi um salto, quer dizer. Foi um salto porque... Foi sair da incubadora para morrer. Sim, porque o nível de capital lá investido, digamos, os acionistas que lá estavam, obviamente, são de maior peso. Diferentemente vai acontecer nas PMEs. PMEs ainda tem que garantir essa credibilidade, cumprir aqueles requisitos e abrir-se para investidores e, principalmente nos últimos tempos, a questão de investimento a nível nacional tem sido um desafio, exato, mediante diversos fatores, quer nacionais, quer externos, mediante a característica daquilo que é nosso mercado de investimento, aquilo que é nosso mercado, digamos, de transações ou aquilo que está a acontecer na economia de frente a vários eventos. Então, torna-se um pouco difícil e muito receoso para os investidores. Mas, obviamente, se digamos, olharmos para essa estrutura de uma forma um pouco mais célere, e veja só, o que em algum momento retrai é que o investimento não tem retorno rápido. Sim. O retorno é a médio e longo prazo, enquanto que as PMEs funcionam com um déficit de tesouraria, com déficit de investimento, querem retorno querem retorno imediato. E querem rotação rápida. Sim, rotação rápida. E o maior nível digamos, de retorno de financiamento, investimento que conhece é a banca tradicional. Mas depois reclamam porque a banca tradicional tem também seus prejuízos, ou tem aquilo que são as suas, não vou dizer consequências, mas o preço que paga. Qual é o preço que paga no investimento
a nível da banca tradicional e o preço que paga a nível de mercado bolsista, o mercado de capitais. Então, há uma diferença que se, digamos, os empreendedores, os micro, pequenos empresários tiverem essa paciência de regularizar-se, cumprir os requisitos, estão lá para serem incubadas, aceitarem aquele processo, obviamente que futuramente nós sairemos da situação de pequenas e médias empresas para grandes empresas, mas isso aí, sim. Não, mas isso não depende totalmente das PMEs, obviamente as PMEs devem fazer a sua parte, mas também depende de como a economia vai funcionar, quais são o que é que os indicadores, o que é que o ambiente macroeconômico. O que é que restringe as PMEs, por exemplo, de se robustecerem o suficiente para... Quais são os constrangimentos principais das PMEs que, de certa forma, acabam impedindo o seu robustecimento a ponto de facto, facilmente integrarem no mercado de capitais, serem financiados no mercado de capitais e até saírem desta rotina, deste fluxo rápido de caixa, dessa rotação rápida que muitas vezes acabam buscando na banca tradicional, a banca comercial neste caso. Bom, essa é uma questão, digamos, estrutural. Exato. Então, a estrutura, o que é que define a estrutura? Que modelo econômico nós estamos a seguir. Sim. E quais são as etapas, os processos, indicadores que nós adotamos, ou variáveis, melhor dizendo, que nós adotamos como prioritários. Sim. Então, neste momento, estamos numa condição em que o Estado é que investe mais. Enquanto isso contraria a questão da economia de mercado, que o Estado abre, apenas cria as balizas e deixa o setor privado fazer investimento. Mas neste momento, quem é o maior investidor é o Estado. Então, essa é uma das... Ou seja, quando temos o Estado como um dos grandes intervenientes na economia, quando ele está mal... Sim, obviamente ele transmite a doença para toda a economia, incluindo para as pequenas e médias empresas. E não só, neste momento, o histórico dos últimos 10 anos, o Estado recorreu ao sistema financeiro nacional, aos fundos nacionais de investimento para poder financiar-se aquilo que são as suas atividades. E, infelizmente, as atividades que o Estado financiou, poucas foram de investimento, mas a maior parte foi para despesas de consumo. Funcionamento, despesas correntes. Despesas correntes. Então, isso obviamente que vai, digamos, distorcer, vai criar essas distorções, porque se o Estado, não seja mau o Estado até ser investidor, mas se investisse realmente na economia, não estaríamos, digamos... Ou seja, o investimento na economia depois ia dar oportunidades para essas pequenas e médias empresas absorverem aquele investimento e conseguirem se robustecer. Mas não, a maior parte dos recursos que o Estado absorveu foi para consumo. E liquidar aquilo que são, digamos, as obrigações que tem para com os fornecedores, quer nacionais e não só internacionais. E fora isso, o Estado também está com um índice elevado de dívida com essas mesmas PMEs que fornecem serviços ao Estado e o Estado não paga as faturas. Então, essa questão, são essas questões... É uma crise que se retroalimenta. Sim. O Estado primeiro busca recursos, pouco resta para as PMEs, absorve esses recursos dentro da economia e as que fornecem bens e serviços ao Estado depois não recebem o seu pagamento. Então, ficam sem liquidez. Sim. E veja só, digamos, se algumas empresas tivessem, por exemplo, a receberem as faturas, os pagamentos, quer seja do fornecimento de serviços do Estado, se absorvessem esses recursos para cumprir os requisitos, digamos, do terceiro mercado, teríamos a médio prazo, já passam aproximadamente 7 anos, digamos, a 3, 4 anos, médio prazo, cumpriam esses requisitos, a maior parte delas, ou algumas delas, não teríamos uma só, teríamos mais 3, 4 já no mercado oficial bolsista. Mas, infelizmente, não são todas, mas infelizmente a maior parte, devido a essas faturas não pagas pelo Estado, estão a ser corroídas, aquilo que é o seu poder de compra, estão a ter déficit de tesouraria e estão a enfrentar essas dificuldades. Então, para ver se percebi, estás a dizer que a Revimo foi, quer dizer, um ponto fora da curva, por ter conseguido sair do terceiro mercado para o mercado de cotações oficiais, face ao ambiente que as PMEs estão, de facto, a enfrentar, o ambiente econômico,
o ambiente em termos de financiamento, robustecimento, em termos de déficits de tesouraria. Agora, a pergunta é se há crise, se este ambiente, de facto, de financiamento é bastante constrangido, não seria, novamente, estratégico para as pequenas e médias empresas usarem o terceiro mercado como um mecanismo, pelo menos de a médio e longo prazo, passarem a fazer parte do grupo de empresas que pode se beneficiar de investidores através da abertura ao capital? Qual é o constrangimento de financiamento para as PMEs através do mercado de capitais? Não sei, como é que avalia? Talvez dizer antes disso, como é que avalia a abertura do terceiro mercado, esta incubadora, para além da Revimo? O que é que pode estar, de facto, a constrangir, a criar dificuldades para que as PMEs possam aproveitar? Porque é uma abertura, é uma facilidade que a Bolsa de Valores está a dar para uma transição gradual das empresas. Bom, compreendo a questão, mas vou contextualizar ou trazer aqui o porquê, Exato. mas de uma forma contextualizada. Exato. A Bolsa de Valores é criada mais ou menos há aproximadamente 30 anos. Exato. E na sua criação foi criado, faça a redundância, como instituto público. Sim. Não realmente como uma instituição de mercado, de capitais, uma instituição financeira para investimento. Exato. Nós não tínhamos aquele conhecimento de Bolsa de Valores. Só nos últimos tempos, nos últimos anos, recentemente até, é que foi transformada para SA realmente aquilo que é Bolsa de Valores. Era tutelado pelo Estado. Então, nesse percurso, a Bolsa de Valores, sim, teve aquilo que é o seu avanço, sim, mas estava muito atrelado, digamos, aquilo que são as políticas ou a metodologia do funcionamento do Estado. Exato. Veja só, a designação era Instituto Público. Instituto Público. Então, tinha, digamos, um modo de operando, o cronograma de funcionamento de um instituto público. Exato. Não de uma... Tinha algumas limitações. Tinha algumas limitações. E tinha alguma configuração típica. E as restrições que são normalmente impostas por ser tutelada por instituições do Estado ou do Governo. Então, essa foi a primeira situação. Depois de sairmos disso, tornar-se SA, estamos a falar de uma literacia financeira que, acredito, começou com o antigo presidente, que é o Dr. Valá, o atual ministro de Planificação e Desenvolvimento, que começou a expandir, começou a explicar, exato, começou a massificar a questão de Bolsa de Valores, começou a ir às províncias, foi penetrando nos empresários aquilo que é Bolsa de Valores no verdadeiro sentido. Então, isto digamos que é um caso ou é uma abordagem muito recente, exato, que tem seu processo. E nós, nesta cena que, infelizmente ou felizmente, somos com o grosso tecido empresarial, é constituído por PMEs, já falamos da questão de robustez, então essas PMEs ainda estão a absorver esse processo, ainda estão a absorver... Ou seja, não é porque o terceiro mercado não está... de facto, não é que seja benéfico. Não. É um processo gradual. É um processo gradual. Não teremos, pouco a pouco, sim, de forma paulatina. Sim, estou a falar, por exemplo, de Johannesburg Stock Exchange, que tem aproximadamente 50 anos. Sim. Mas também enfrenta algumas, por exemplo, dentro de Johannesburg, há muitas PMEs que não estão inclusas, mas também há muitas PMEs que estão inclusas, okay, que há muitos que duvidam. Então, estamos a falar de Bolsa de Valores, por exemplo, da Alemanha, que tem mais de 70 anos, 80 anos, Estados Unidos. Então, é um processo. É um processo gradual. É um processo gradual. Então, e é a questão muito importante da literacia financeira que muitas empresas, muitos empreendedores não têm, e principalmente para a questão de Bolsa de Valores, que nós ainda vemos como uma questão nova, uma questão emergente. Mas se formos olhar o mundo em volta, é uma questão que já faz investimentos. Por exemplo, o governo sul-africano tem cotas, faz investimentos, consegue financiar o orçamento do Estado através da Bolsa de Valores. Exato. E consegue emitir o crescimento econômico através da Bolsa de Valores. Ilhas Maurícias também está a tentar implementar isso, está a ter resultados. O Botswana, com o fundo soberano deles, compraram ações na Bolsa de Valores de lá e conseguiram financiar o orçamento do Estado. Acha que seria uma ideia boa? Nós temos visto o Fundo Soberano a colocar boa parte da sua carteira de investimentos, na verdade até preferencialmente a sua carteira de investimentos é feito fora do país. Acha que é por não confiarmos no mercado doméstico?
estou a aproveitar o seu exemplo de Botsuana. Por que nós não fazemos como Botsuana, que até poderíamos robustecer a nossa bolsa e... Sim, eu concordo plenamente. Qual é a lógica? Como é que vê essa... Concordo com essa visão, mas é preciso preparar. Exato. É preciso, digamos que, criar todos os mecanismos, todas as condições para que a Bolsa de Valores de Moçambique esteja realmente preparada e robusta para receber esse tipo de Ou seja, é mais confiável pôr dinheiro fora do que pôr dinheiro dentro, porque nós estamos preparados. Não exatamente. Ou nós estamos preparados o suficiente. Não exatamente confiar fora, Sim. não. Ainda há mecanismos que nós ainda precisamos adotar, há, digamos que, ambiente que ainda precisamos preparar para que realmente se efetive essa alocação ou esse investimento. Então, não que não seja seguro Exato. aqui, não, é seguro sim, porque temos algumas empresas, temos a Então, CFM, temos a exato. HCB, são grandes empresas, estão cotadas na Bolsa de Valores. Agora, quantas empresas temos quantas PMEs temos agora no terceiro mercado? Assim, No terceiro mercado, se não falha a memória, mais ou são menos 4. 4 empresas. São no terceiro 4 mercado. empresas, sim, que estão lá, eu não recordo os nomes todos, mas são 4 empresas que estão lá, estão nesse processo, De estão na transição. incubação, processo de transição. A Revimo é um caso, porque os acionistas, estamos a falar do INSS, São robustos. estão a falar da pujança Goiás, financeira. então tem uma pujança Mas será que a financeira. pujança financeira é um determinante? Será que estas outras PMEs terão que ter acionistas robustos como a Revimo para passarem também para o mercado de cotações oficiais? Ou este é um caso também que veio a calhar? Bom, em parte sim, porque digamos que injeta-se capital, por exemplo, injetou-se capital no Revimo através desses 2 acionistas, mas para as PMEs não seja necessariamente injeção, é aquilo que eu disse que é a poupança, a Exato. credibilidade, a contabilidade organizada, a auditoria, é só Exato. estar aberto que venha um investidor que consiga financiar, por exemplo, a auditoria, a compliance, a governação, aqueles elementos essenciais que demonstram que a empresa tecnicamente digamos, saudável, é viável fazer um investimento a nível de bolsa, aí sim pode se ingrar para o próximo mercado. Para o próximo mercado. Última pergunta, e que queremos desde já ir para o nosso primeiro intervalo. 4 empresas no terceiro mercado acham ser um bom número? O que é que pode ser feito para aumentar o número de empresas? 2019, 7 anos depois, só temos 4 empresas. Qual é a avaliação que faz? É um bom número? Poderíamos ter mais empresas? O que é que falta para que empresas possam se juntar, aproveitar essa janela do terceiro mercado? E o que é que dirias, para terminar, o empresário, aquele que tem uma pequena e média empresa que achava que o mercado de capitais é uma coisa do outro mundo e nem sabia que temos um mercado incubador para poder engrenar nesta forma de financiamento alternativo para as pequenas e médias empresas? Bom, o número ainda é reduzido. Exato. Sim, ainda é reduzido. 7 anos depois o número ainda é reduzido. O que é que falta para nós termos mais empresas? Mas eu acredito que seja um trabalho que a BVM esteja a fazer, junto, por exemplo, da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Exato. dar a conhecer esse terceiro mercado, que era a nível da CTA Maior também. divulgação de informação. Maior divulgação de informação. Maior literacia financeira, sim, é literacia financeira e, digamos que, dizer ao investidor, ao microempresário que no contexto atual é normal, é comum abrir espaço para que haja investimento, haja acionistas e, obviamente, é um método, um mecanismo de nós conseguirmos alavancar ou nos robustecer Exato. a nível empresarial. Então, digamos que ser dono de tudo neste momento, no contexto atual, já não funciona muito bem assim. Abrir-se é estratégico. É estratégico. E não só ter mais capital, e não só, fora do mais capital, é uma forma de expandir. Uma forma de expandir a própria empresa, a partir dos negócios, investimentos. E, obviamente, que quando há expansão, há desafios. Quando há desafios, há crescimento e, obviamente, há resultados. Há fracasso, há sucesso, sim, mas há resultados satisfatórios. Perfeito. Foi assim que fizemos esta primeira parte do programa Mercado de Capitais. Agradecer aqui ao Dr. Firmino Chirim, que veio partilhar conhecimentos seus ligados à economia, sobretudo no que diz respeito ao terceiro mercado. Fica claro que o terceiro mercado tem mostrado eficácia. Tivemos uma empresa
que arreviu, que transitou para o mercado de cotações oficiais, e temos em torno de 4 empresas que fazem parte do terceiro mercado e que podem beneficiar deste aperfeiçoamento para o cumprimento dos requisitos para que depois possam fazer parte do mercado de cotações oficiais ou passarem para o segundo mercado, seja qual for a dinâmica que cada uma dessas empresas apresentar ao longo do tempo. Fica claro que ainda há muito que fazer, mas existe esse espaço para si, caro empresário, para si, caro empreendedor, que talvez não estás preparado hoje para entrar no mercado de cotações oficiais, mas tem um terceiro mercado que pode te incubar e te preparar para que um dia possas te robustecer e fazer parte do mercado de cotações oficiais. Captar mais financiamento, mais credibilidade, ter acionistas, prestar contas, contabilidade organizada, auditoria das suas contas e, por que não, aumentar e expandir o seu negócio, tal como fazia referência o Dr. Firmino. Obrigado pela sua atenção nesta primeira parte. Voltamos já para analisar os principais indicadores bolsistas da última semana e a sua dinâmica e perspectivas. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique, ANARME. Parceiros. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Mercado de Capitais. Queremos analisar nesta segunda parte o principal desempenho, ou talvez, ou melhor, o desempenho dos principais indicadores da última semana, do dia 17 a 21 de agosto de 2026. Queremos captar a dinâmica de curto prazo, analisá-la, queremos identificar os movimentos mais recentes e aferir o nível de atividade bolsista, bem como o grau de consolidação do mercado de capitais enquanto instrumento de financiamento da economia nacional. Bom, para começar, de forma geral, o mercado bolsista, nesta última semana, evoluiu num contexto de estabilidade da política monetária. Não tivemos alterações da taxa mínima, nem alterações significativas em termos de expectativas inflacionárias. Não houve também registro de choques macroeconômicos significativos, o que sugere que o comportamento do mercado refletiu predominantemente fatores específicos das empresas cotadas na Bolsa de Valores e também a própria dinâmica de negociação, de procura e oferta em termos de ações. Bom, começando já. Acredito que já está ansioso para ver como é que se comportou o mercado na última semana. Podemos começar já pela tabela 1, onde podemos ver o desempenho global desta última semana. A começar pela capitalização bolsista, que observou uma redução de 0,35%, de 14 de agosto a 21 de agosto. Por outro lado, capitalização bolsista sobre o PIB também observou uma redução. Na verdade, não tinha como termos um resultado diferente, já que a captação bolsista em termos absolutos reduziu, o que implicou redução em termos relativos, em termos percentuais,
A captação bolsista sobre o PIB, naturalmente, que também seguiria a mesma tendência, já que o denominador, que é o PIB real de 2024, permanece o mesmo. Por outro lado, podemos ver um desempenho favorável na tabela ao lado do volume de negócios e do índice de liquidez. O volume de negócios melhorou em 0,01%, enquanto que o índice de liquidez melhorou em 0,36%. Em comparação com a semana anterior, é possível notar, de facto, um desempenho misto dos principais indicadores bolsistas. Tanto a captação bolsista mostrou uma redução e o volume de negócios mostrou um aumento. Por outro lado, podemos ver no gráfico 2 a captação bolsista comparativa de 2025 para 2026, para o igual período do ano anterior. Uma comparação que, diga-se de passagem, é um bom barômetro para medir a melhoria, pelo menos anual, do desempenho e da dinâmica do mercado de capitais e da Bolsa de Valores de Moçambique. Então é possível observar que no ano passado tínhamos cerca de 200 mil milhões, 145 milhões de meticais em termos de captação bolsista, e para 2026, para o mesmo período, temos 236 mil milhões ou 1.381 milhões. Na verdade, estamos a falar de milhares de milhões de meticais. Um aumento de cerca de 35, um pouco mais de 35 mil milhões de meticais, comparado ao período homólogo de 2025. Finalmente, podemos olhar para a capitalização bolsista, pelo menos na perspectiva da evolução semanal da cotação das principais ações. O que é que nós temos? A tabela 2 mostra-nos que tivemos uma das melhores semanas em termos de melhoria do preço das ações. A HCB, naturalmente, não viu nenhuma alteração no preço das suas ações. Por outro lado, a CDM teve um aumento ligeiro de 0,01%. A EMOS teve um aumento significativo de 13,33%. A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos teve, por sua vez, também um aumento de 6,25%. A Tropigália, por sua vez, teve uma manutenção nos 110 meticais por ação. Talvez diga-se de passagem que a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, apesar da percentagem de aumento equivaler a 6,25%, o aumento absoluto foi de 250 meticais. Significa, uma ação da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos passou a custar 250 meticais a mais. Ou seja, apesar da percentagem ser mínima, mas porque essa percentagem incide sobre 4 mil, que é um valor relativamente alto, que na verdade é um dos maiores preços comparativo em comparação com as outras empresas, é uma das ações mais caras, quer dizer, em comparação com as outras empresas que nós temos, sobretudo estas que nós estamos a analisar, o que significa que pequeno aumento percentual pode significar, talvez, e é isso que nós estamos a ver, grande aumento em termos absolutos. Finalmente, podemos olhar para o volume de transações. O volume de transações, podemos ver o gráfico ao lado, que temos um volume acumulado que aumentou o equivalente a 0,01%. Talvez isso é que vai explicar a melhoria do índice de liquidez, que é o último gráfico, o gráfico número 5, porque quando o volume de negócios aumenta, num contexto onde a capitalização bolsista reduziu ligeiramente, é inevitável que o índice de liquidez melhore. Na verdade, isso acontece porque, quando há uma redução ligeira da captação bolsista, estamos a dizer que o valor total dos ativos e instrumentos que estão dentro da Bolsa de Valores, por exemplo, que estão cortados no mercado de capitais, reduziu ligeiramente, enquanto que a atividade aumentou. Então, num contexto onde a atividade aumenta sobre um valor relativamente menor, então há mais liquidez, significa que houve mais transações, houve maior facilidade de comprar e vender títulos e outros instrumentos que estão dentro da Bolsa de Valores de Moçambique. Para terminar, podemos
perspectivar no curto prazo que nas próximas semanas o cenário base será de manutenção e a capitalização poderá provavelmente permanecer nos mesmos níveis, com algumas oscilações como temos visto, da HCB, da CDM, da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, da EMOS e da Tropigália. Num contexto onde, se não tivermos, na verdade, novas admissões ou operações de grande dimensão ou informação empresarial suscetível de alterar as expectativas no mercado de capitais, é provável que não tenhamos grandes alterações e o mercado permaneça numa fase de consolidação. Também perspectiva-se melhorias no índice de liquidez e também poderá-se observar uma permanência seletiva do segmento acionista. Ou seja, no segmento acionista tenderemos a ter, de facto, algum nível de seletividade e alguma continuação, por exemplo, da capitalização associada a algumas empresas cujos títulos pouco variam, mas pode ser que tenhamos alguma mínima variação favorável para as próximas semanas. De qualquer forma, podemos dizer que, em termos de liquidez, as pequenas transações que nós observamos no mercado de capitais podem produzir variações percentuais relevantes, pelo que a confirmação de que qualquer tendência que nós formos observar vai, de facto, merecer uma melhor atenção de quem tem interesse no nosso mercado de capitais. Bom, esta foi, de facto, a radiografia geral de como é que está o nosso mercado de capitais na última semana. Resumidamente, o mercado continua dinâmico. A captação bolsista, ligeira redução, o volume de negócios, ligeiro aumento e a consequência inevitável, melhorias no índice de liquidez. Nas próximas semanas, não há grandes expectativas em termos de variações. Entretanto, a dinâmica continuará a se observar no nosso mercado de capitais. Foi assim que fizemos a presente edição do programa Mercado de Capitais. Esperamos por si e fique ligado e atento às próximas edições do programa Mercado de Capitais e às outras programações da MBC TV. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.